E aí pessoal da Auto Perguntas, espero que vocês estejam bem. Essa semana a gente quer mostrar para vocês uma picape usada, um veículo usado, Toyota Tacoma 2009. Esse aqui é uma versão 6 cilindros, 4 litros, transmissão automática 5 marchas, grupo TRD Off-Road. Por que a gente está fazendo um carro usado? Simplesmente porque o mercado de usados aqui é aquecido, a gente nem sempre tem dinheiro para comprar um carro zero bala. E é muito importante para mostrar também para vocês como que o carro vai se comportar durante os anos. Esse aqui é um 2009, se eu faço bem as contas, já tem 6 anos, um pouco de quilometragem, já tem mais de 100 mil quilômetros rodados. Ainda está em boa forma e vou mostrar para vocês isso aí. E mais para frente vou mostrar também a Toyota Tacoma 2016. Então vai ser legal a gente fazer um comparativo mais para frente. Vamos dar uma olhadinha nisso aí junto. Bom, vamos fazer o tour agora da Toyota Tacoma 2009. Picape off-road, então a altura condiz com a vocação do veículo. Então a gente vê que ela tem realmente uma boa altura para fazer trilhas e off-road. A grade dianteira é um veículo grande, então a gente vê que tem realmente as dimensões de um carro off-road, tem uma boa altura ainda. Os faróis, achei os faróis bem grandes e iluminam muito bem. Isso é uma característica específica da Toyota Tacoma, esses faróis redondos aqui. Assim que a gente olha no retrovisor, a gente vê a iluminação, a gente já nota que é uma Toyota Tacoma, principalmente para essas partezinhas também, que são os faróis pisca levemente amarelados. Um bom farol de milha. A única coisa, o único porém, que eu acho que ele está um pouco baixo, por ser um carro off-road, então a gente tem a tendência a ver esses faróis quebrados na Toyota Tacoma, mas essa pessoa não faz muito off-road, até que funciona muito bem. Gostei muito desses protetores aqui, protetor de paralama. Isso aqui é uma parte plástica, esse aqui é o metal do carro, mas isso aqui é uma parte plástica. Então vai proteger, se a gente encostar em alguma coisa, vai ser um plástico que vai amassar, não vai ser o metal do carro, então é uma proteção a mais que o veículo oferece. Esse carro é uma picape, né, que tem a cabine estendida. Então, como a gente pode ver, tem duas portas aqui. A segunda porta é como escondida um pouco. Se a gente abre, vou mostrar para vocês o efeito que dá uma boa acessibilidade na cabine. E essas portas são portas que a gente chama de portas suicide doors, né, portas que abrem para trás. Então, acaba ficando fácil o acesso para a cabine. Carro bem feito, bem montado, bem protegido. A gente vê alguns detalhezinhos onde pode bater pedra, tem alguns protetores. A gente tem os para-barros também, que vai evitar principalmente para um carro off-road, que pedras batem na parte da caixa inferior do carro. As rodas são rodas aro 16, que é até uma boa dimensão, principalmente para o custo-benefício dos pneus que você vai ter que comprar. Nesse caso aqui, o pneuzinho já está um pouco mais de meia vida. E geralmente pneus de picape são pneus caros. E com esse tamanho, até que é um bom tamanho, a gente encontra ainda bons pneus com bom preço.
para-barros traseiro, a saída do escapamento, que é lateral. O carro tem uma boa traseira também, uma boa altura. O para-choque é cromado atrás. Uma coisa que eu nunca fui muito fã é dessa caixa de proteção aqui da caçamba. Mas nesse carro aqui eu vou ser sincero que até tá bem montadinho, tá com a mesma cor da carroceria. Foi muito bem feitinho. Temos os vidros aqui que a gente pode abrir manualmente. Então a gente consegue abrir só o vidro, tem amortecedores aqui para dar acesso à cabine, que graças a esse protetor de cabine a gente tem uma proteção contra a chuva e um pouco contra a poeira. Aqui a gente tem a caçamba que está aberta agora. E tem um bom acesso, como todas as picapes. A tampa ajuda ao acesso. Está um pouquinho suja, mas eu falei para vocês que era um carro usado. Então, temos aqui tomadas. Tem tomada 110 volts aqui nesse lado. Tem bastante pontos para você poder amarrar toda a sua carga. Então, é bem feitinho. Uma boa picape de tamanho médio. E bem interessante, como eu disse para vocês, um veículo usado, está bem cotado no mercado. Aliás, essa aqui é a empresa que está nos oferecendo esse veículo, Occasion Ville de Québec. Isso aqui é uma empresa de carros usados aqui no Quebec. Obrigado a eles por estar cedendo esse veículo para a gente. Como eu tinha explicado para vocês, TRD Off-Road, isso aqui é um opcional que vem nessa picape, que vai oferecer alguns aspectos de suspensão interior que são um pouco diferentes, são amelhorados para a parte off-road e para a condução do veículo, para o conforto dentro da cabine também. Bom, pessoal, isso aqui já fez o tour na parte exterior, picape off-road. Vamos fazer o tour interior da Toyota Tacoma 2009. É um veículo alto, então a gente já nota que não é tão fácil entrar, mas vou te falar que não é tão ruim assim não, viu? Mesmo para as pessoas mais baixinhas, temos até alguns auxílios, como esses apoios aqui que vão ajudar a gente a entrar no veículo mais facilmente. A gente nota também que o acabamento é um acabamento um pouco mais simples, mas também bem confortável. Tudo onde a gente toca, assim, onde a gente fica com o braço pelo menos na porta, é do material macio. O tecido é cinza, que me agrada bastante. Eu prefiro até o cinza claro, assim, esse tom de cinza claro, cinza escuro, do que diretamente o preto. A gente nota também que o tecido são tecidos até que fáceis de limpar. Por ser um carro até usado, a gente vê que o tecido está em boas condições. Tem bastante plástico a bordo, a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco, vou entrar no carro, mas só acabando com a porta aqui, tem essa parte de cima que é plástico, mas é como se fosse revestido com tecido sintético que lembra o couro. Dá um toque um pouco mais refinado na cabine, mas a gente vê que não é de extrema qualidade, mas does the job, como a gente fala em inglês, faz parte de uma picape de trabalho, né? Vamos dar uma entrada na cabine. Entrando na cabine agora, fechar a porta. Até a porta a gente sente assim que é um carro forte, sólido. Só de fechar a porta a gente já escuta aquele barulho de sólido, né? Tudo, como eu tinha explicado, cinza, entre tons de cinza claro, cinza escuro, bem interessante, não fica aquela coisa monótona. Aqui no painel central a gente vê que parece um plástico, mas é com um tom meio que de aço escovado assim, bem interessante também.
Toda a parte do console central tem aqui um porta-copos, tem outros 2 porta-copos aqui. Acho que isso aqui é mais um porta-objetos que um porta-copos. Aqui a gente pode pôr celular, chave, o que vocês quiserem. Alavanca de câmbio, lembrando que esse carro é uma picape automática de 6 marchas, que a gente tem a possibilidade de trocar, de reduzir, fazer a redução das marchas diretamente na alavanca de câmbio. Temos outro porta-objetos aqui com uma tomadinha 12 volts, um acendedor de cigarro, não quero ver ninguém fumando no carro mesmo sendo usado. Aqui é um outro porta-objetos com porta-copos, tem que é bem completinho o interior, bem feito, bem montado. Onde a gente toca o material é um pouco macio, ou seja, tem um bom acabamento. O volante ele é revestido em parte de couro, ou seja, também tem um bom acabamento. Todos os botões estão perto do motorista, ou seja, bem acessíveis. Esse carro tem ar-condicionado, não é aquele ar-condicionado dual zone, mas é um ar-condicionado que funciona muito bem. Aquecedor, uma coisa para lembrar que aqui no Canadá, como faz frio, a gente usa bastante o aquecimento. E o aquecimento desse carro eu achei que ele é um pouco lento, ele demora um pouco para aquecer, mas uma vez que ele está startado, esquenta realmente bem. Porta-luvas com um bom tamanho. E no geral, o acabamento muito bem feito, muito bem montadinho. Vamos dar uma olhadinha agora nos aspectos do carro. Alguns outros aspectos. Esse carro não tem chave inteligente, uma chave normal. A gente simplesmente entra aqui. Tá ligado o painel central. Painel que tudo aqui, toda a iluminação dos painéis é tudo meio alaranjado, que também não dá um tom muito feio. Até que fica bem simpático. Tem uma parte do painel que eu achei meio estranho também, que uma parte do painel ele não acende. Tem algumas letras que acendem, mas agora está aceso aqui uma parte, mas ainda tem uma partezinha, como aqui, por exemplo, não acende. Tem alguns botões aqui desse lado também, da controle do diferencial, o controle da tração integral do 4x4, mas pequeno detalhe. Volante, voltando no volante, a gente tem todos os comandos aqui, que a gente pode trocar as informações do painel central. Temos o volante, os botões aqui que controlam o volume, rádio, estação, toda essa parte do controle do som também está presente no volante. Temos o piloto automático que é aqui do ladinho também. No resto, ergonomicamente falando, tudo está bom, tudo está acessível. A gente tem também a parte do câmbio, que a gente vê que é bem anunciado aqui no painel. Aliás, é bem interessante o jeito que eles fizeram o câmbio, porque o câmbio ele tem todo esse movimento que a gente tem que fazer, ou seja, ré, neutro, a gente passa para drive, mas o drive se você quiser ir para o 4, você põe para o lado, depois 3, aí você põe para o outro lado para poder descer para o 2, depois o L para o outro lado, ou seja, é para realmente a gente não errar o que a gente está fazendo, né? Ou senão dificulta mais, no meu caso assim, acho que é mais difícil você trocar de marcha do que ajudar com a segurança. Vamos dar uma startada no bichinho aqui, vocês vão ver o pequeno motor 6 cilindros, 4 litros. Vocês estão vendo a câmera balançar, é por causa do motor, tá? Não sou eu que estou balançando, não. Bem interessante, o motor responde muito bem. No geral, um belo carro, muito bem acabado. Vou dar uma olhadinha, vou mostrar para vocês agora a parte de trás só. Como vocês podem ver, eu tenho até uma certa facilidade para sair do carro. Vamos abrir a porta traseira, da parte traseira da cabine. O acesso até que é bem feito. A gente tem 2 banquinhos aqui para uma criança, vou dizer assim, ou se não um adolescente pequeno. Eu até conseguiria entrar aí, mas não estaria muito confortável, vamos dizer assim. Um fato curioso também, aqui a gente tem mais lugares para pôr objetos. A gente tem um porta-objetos central, a gente tem
Deixa eu só desligar o bipzinho aqui. Perfeito. Tem 2 porta-copos. Esse espacinho aqui, porta-objetos. A gente tem um outro porta-objetos aqui que na verdade tem o macaco, chave de roda, aquela parte que a gente sempre tem no porta-malas, que numa picape não tem porta-malas. Os 2 bancos, é um fato curioso, essa caixona gigante aqui é o amplificador com um alto-falante meio de graves, assim, eu vou dizer um subwoofer, mas ele dá um pouco mais de grave no sistema de som, mas muito mal posicionado na minha opinião. Pode até ver que ele está um pouco riscado, né? Com o uso a gente já vê que o pessoal punha alguma coisa aí, só que ele atrapalha um pouquinho. Bom pessoal, é isso aí, interior Toyota Tacoma 2009. Bom pessoal, a bordo da Toyota Tacoma 2009, uma picape. Então a gente está sentado alto, a gente tem uma boa sensação no volante. É quase como se fosse um carro, mas a gente está bem alto, a gente tem uma boa visão para todos os cantos. A câmera de ré integrada no retrovisor traseiro e os retrovisores de lado ajudam bastante. É um veículo que a gente sente que é pesado, mas é praticamente como se fosse um carro maior. Em São Paulo seria complicado ter um carro, talvez uma picape desse jeito, mas não é tão... Essa aqui não é tão ruim, é uma picape de médio porte, ou seja, dá pra gente ter o melhor dos 2 mundos. Motorização, essa picape tem o motor 6 cilindros, que é bem interessante. É só a gente pisar um pouquinho, a gente já sente a força do motor. Vocês mesmo puderam ouvir. Responde muito bem, a transmissão responde muito bem. Os freios, a gente sente que os freios são pesados, mas é uma picape, ou seja, faz parte também do jogo. Mas no geral, a gente está numa bela posição de dirigir, o motor responde muito bem, boas capacidades off-roads. É uma picape extremamente interessante.
Pontos positivos e negativos da Toyota Tacoma. Pontos negativos, que com o tempo agora a gente já sabe, o sistema de som apresentava alguns pequenos problemas de volume e de mudar algumas coisas sozinhos, que chegava até o ponto de ter que ser substituído inteiro. Temos algumas lâmpadas que queimavam com o tempo, isso é coisinha besta, mas o ponto realmente a verificar nessas picapes é a parte da suspensão traseira, que as molas são em faca e esse conjunto de facas enferruja. A Toyota fez até um recall, mas esse carro que a gente tem presente agora não tem nada desses problemas. Seria um carro interessante para comprar. E esse carro é um carro muito interessante, muito versátil. Ele tem várias configurações, a tração que a gente pode ajustar 2x2, 2x4, 4x4, travar o diferencial traseiro. É uma configuração muito interessante para esse tipo de picape. Fine. Pessoal, pontos negativos e positivos da Toyota Tacoma. Pontos negativos, o banco é meio mole no meu gosto. A gente está, apesar do carro ser alto, a gente está um pouco baixo dentro, mas o sistema de som também, o sistema de som é um sistema de som que mesmo com amplificador, mesmo com tudo, deixa a desejar bastante. Apesar de ter tudo para ser bom, não é muito bom não. Pontos positivos, tem vários. É um carro super confiável, mesmo esse carro 2009 não tem um problema mecânico. Tração integral, como toda picape off-road que a gente gosta. 2x4, 4x4, 4x4 bloqueado. Diferencial traseiro autoblocante, a gente pode bloquear ele simplesmente também manualmente. Bem interessante, muito interessante para levar esse carro na terra, em terrenos off-road. Muito confiável. Consumo, esse carro também ele foi feito em duas versões, 4 litros V6, 4 litros a gente esquece, porque ele realmente não é muito forte, ele não é forte o suficiente para empurrar toda essa carroceria. 6 cilindros é um motor interessante, consome um pouco, mas tem uma boa força. A transmissão também é muito bem escalonada e funciona super bem com a picape. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso review da semana, carro usado. Muito interessante, mesmo aqui no mercado de usados. Se vocês têm comentários, perguntas, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. E perguntas, é para isso que serve Auto Perguntas.